Oi, gente, eu sou a Débora e esse é o Fica Vai Ter Café. Se você ouviu o episódio anterior, você sabe que eu estou batendo um papo com a Vanessa Campos, a blogueira Fail, lá no Instagram. E nessa segunda parte, a gente conversou sobre o autocuidado, o amor próprio. A gente fala sobre não demonizar o nosso corpo, se reconhecer nos nossos traços, reconhecer a nossa história. A gente fala sobre como que o conteúdo que a gente consome online, né, pode nos afetar. E a gente fala principalmente sobre respeitar a nossa essência. Então, se você já ouviu a primeira parte dessa conversa, massa! Mas se você ainda não ouviu, volta lá no episódio anterior e escuta, tá bom? Eu acho que você vai curtir. Então, sem mais delongas, tá aqui a segunda parte do meu papo com a Vanessa. Espero que vocês gostem. E tem uma coisa também aí dessa fala. A Sarita falou várias coisas interessantes, né? Sarita é maravilhosa Ela demais, gente. falou, que bom, né? Ela falou uma coisa muito legal, né? Que assim, que a gente falou aqui no comecinho desse papo, né? Por que que eu não posso cuidar de mim como eu cuidaria do outro, né? Fazer uma mesa Isso. bonita para mim, ter Uhum. um cuidado comigo, coisas muito simples que nos trazem conexão com quem somos. Então, assim, Uhum. um banho para mim não é só um banho. Um Uhum. banho para mim é o momento que eu tenho contato com o meu corpo. Então, é o momento em que eu vou lavar o meu cabelo, em que eu vou sentir a minha pele, em que eu vou passar um sabonete cheiroso, em que eu tenho a possibilidade de sair do banho, me enxugar e passar um hidratante. E fazer isso não pela obrigação de que a pele está ressecada ou que a minha pele tem que ter essa ou aquela aparência, mas porque eu mereço ser bem cuidada. O meu corpo merece, né? Ele está aqui me carregando para todos os lugares, segurando essa onda, inclusive firme e forte, mesmo quando eu maltratei, mesmo quando eu fui Uhum. injusta, mesmo quando eu odiei, mesmo quando eu xinguei. Por que que eu Uhum. fiz isso, né? Por que que eu não posso olhar para ele Exato. agora e dizer, não, você merece ser hidratado, você merece ser bem cuidado, ser Uhum. perfumado, ser acariciado, ser tocado. Você me propõe, me proporciona prazer também. Uhum. É E estar verdade. na sua própria companhia, independente do que o teu espelho esteja te dizendo, né? O teu É. corpo está ali. E o espelho, às vezes, gente, nos diz coisas que a gente não ouve, a gente escuta errado. Você Uhum. olha para o espelho e vê o teu cabelo desbotado, ou vê aquela ruga que está ali, que te incomoda tanto. E aquela ruga está te contando tanto sobre você, tanto sobre a É. sua história, Uhum. absolutamente sobre a sua história. Eu fiz uma viagem no ano passado com a minha família, com a minha mãe e com a minha irmã, que foi muito interessante. Minha mãe, o ano passado, fez 80 e eu fiz 40. Esse Uhum. ano eu já fiz 41, minha mãe tem 81 anos. E a gente fez uma viagem em setembro para a praia. E a gente estava fazendo umas fotos e tal. Minha mãe já é uma senhora de idade, né? Minha mãe já é uma mulher idosa. Ela não dá conta, assim, de mar bravio, muita onda e tal. E aí teve uma hora que eu estava na areia, minha irmã foi entrando com a minha mãe para dentro do mar, levando a cadeira, né, para colocar Uhum. dentro d'água, minha mãe sentar. E eu fiquei observando minha mãe caminhar, né, até o mar, sentar, e eu fui reconhecendo nela vários gestos que eu tenho, né? São Uhum. gestos que são dela. E eu fui Sim. olhando para o corpo dela e vendo como o meu corpo se parece com o dela. E eu fui olhando para aquilo e pensando, meu Deus, como é que eu pude algum dia odiar esse corpo? O meu Uhum. corpo, ele traz as referências, o delineado da mulher mais importante da minha vida, de uma das mulheres mais fortes, mais corajosas, mais bonitas, mais incríveis. O meu corpo está aqui contando a minha história, mas contando a história dela também. Como é que eu fui capaz de ter ódio desse corpo? Como é que eu fui capaz de odiar isso? Se ele está contando essa história que é de tanto amor, de tanta luta, de tanta força, de tanto cuidado. E eu fiquei muito chocada olhando para minha mãe, pensando em mim, pensando na relação com o meu corpo, de todas as coisas que eu já fiz de ruim para ele, né, para mudá-lo. Uhum.
E o meu corpo está aqui, firme e forte, dizendo, minha filha. A sensação que eu tenho é que meu corpo fica olhando para mim, dizendo assim: vá, surte aí bem muito, vá, vá. Pronto. Eu espero passar, tá bom. Já já vai passar. Eu tô aqui, quando passar, eu tô aqui. Isso é É, muito doido, né? Essa percepção que a gente tem. Por que que a gente não pode cuidar da gente, né? Porque que eu olho para minha mãe, para ela, para o corpo dela com tanta amorosidade e eu não posso olhar para mim com essa amorosidade? Por que que quando uma amiga fala para mim, ah, mas nossa, eu não sou bonita, eu não tenho corpo. Você é maravilhosa, você é uma deusa, você é uma rainha, você é incrível. Por que que eu falo isso para ela e eu não falo isso para mim? Por uhum, quê? E esses são questionamentos que a gente precisa fazer, porque a sim. gente é tão pouco generoso com a gente mesmo. Você disse, autocuidado não é só Totalmente. passar creme. Gente, é cuidar da sua cabeça também. É fazer terapia, sim. É fazer É. terapia, é você se afastar das relações tóxicas que te Isso, eu ia falar acompanham. sobre isso. A Dorinha, minha amiga Isso Dorinha, é super importante. ela tinha gravado um áudio, né, pra gente colocar aqui hoje. Só que na hora que eu fui mexer, acabei dando bug lá no áudio. E a dica dela era que, né, a melhor coisa que ela aprendeu durante essa pandemia, que ela viu que a melhor dica de autocuidado foi se afastar de pessoas que não te fazem bem. Independente se é Isso família, se é amigo, sim. namorado, E enfim. eu até amplio isso, assim, Uhum. não apenas as pessoas, mas os conteúdos que a gente consome. A Sim. gente entrou num processo, né, não apenas por causa da pandemia, mas durante, né, esse consumo online que a gente tem, né? Muitos Uhum. influenciadores, muita gente indicando coisa. A gente consome muita coisa e, na maioria das vezes, a gente não reflete sobre o tipo de conteúdo que a gente está consumindo. Uhum. Então, aquele conteúdo te traz algum gatilho, te traz alguma questão que não seja boa sobre você mesmo, Uhum. e isso não significa, galera, que a gente não vai ter autocrítica. A gente precisa ter Isso. autocrítica. Uhum. Mas eu vou usar um exemplo muito claro, assim, não apenas de conteúdo online, mas da minha jornada nessa pandemia. Uhum. Além do yoga, eu fazia atividade funcional, né? E eu estava Uhum. numa academia super legal, que foi muito bom durante muito tempo. E aí o que é que acontece? Eu fui para essa academia porque eu tinha um objetivo específico de fortalecer mais os braços e é, o meu cardíaco, porque eu Uhum. queria não, ainda quero, fazer aula de tecido de circo. Não estou Ah, conseguindo fazer, sim. obviamente, porque é É. pandemia. O Uhum. yoga, ele me traz flexibilidade, me traz força, mas Uhum. ele é um processo, né? Eu já tenho Uhum. hoje o corpo muito mais flexível, é, tenho muito mais força, mas eu queria uma coisa mais rápida, porque eu queria começar a fazer isso. E beleza. Comecei a fazer essas aulas, enquanto eram presenciais, eram ótimo. Quando a gente chegou no período da pandemia, tinha muito essa coisa, né? De vamos fazer o exercício físico para manter o corpo saudável, manter a imunidade, manter não sei o quê. E aí passamos a ter aula online. E aí a gente começou a conviver com atitudes extremamente gordofóbicas. O exercício, ele deixou de ser prazeroso, de vou fazer para desenvolver o meu corpo, para fazer uma prática de tal coisa, para estou gastando 650 calorias por aula. Sim. Estou fazendo não sei o quê, no pain, no gain. Esse discurso de que a gente precisa sentir dor, maltratar o nosso corpo, levá-lo ao limite para que a gente possa evoluir, é um Uhum. pensamento extremamente patriarcal, Uhum. extremamente capitalista e que culpabiliza o nosso corpo, Sim. culpabiliza a pessoa que não se esforça. Ah, a gente só tem se a gente se esforçar e se a gente sofrer. Tem que ser sacrificante, é meritocrático. Então eu tenho que fazer por onde merecer. Isso nada mais é do que o pensamento patriarcal da meritocracia. Uhum. Então, a máxima de no pain, no gain, ela é a mesma do não come, só bebe Uhum. água, que você vai encontrar o corpo perfeito, você vai não sei o quê. Não, gente, a gente não precisa causar dor, infligir sofrimento ao nosso corpo para que ele evolua. Quem disse que a evolução do corpo é ser um corpo magro?
Eu Uhum. compreendi que esse é o corpo que eu tenho. Ele não é transitório. Ele não está gordo. Ele é gordo. Ele é assim. O que é que eu posso fazer com esse corpo? É respeitá-lo, é amá-lo e tratá-lo da melhor maneira possível. Se eu emagrecer 30 quilos, eu não serei uma mulher magra, porque a minha estrutura corporal, a minha estrutura óssea é uma estrutura larga. O que vai acontecer se eu perder 30 quilos é que meu corpo ele vai fazer de tudo para voltar. Então, por anos, eu vivi no efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, porque eu forçava o meu corpo a uma natureza que não era dele. O que que eu Uhum. faço? Eu trato o meu corpo hoje com o maior respeito possível ao formato que ele tem, para que eu possa ter uma vida saudável, uma vida digna, uma vida boa. Exercício físico, ele é prazer e ele também me ajuda a ter uma vida longeva, com menos dificuldade. Quando eu É, tiver velha, eu tiver uhum, mais velha, as minhas articulações estarão melhores, eu poderei sentar melhor, terei muito uhum, menos dores. O exercício ele não é feito para a gente sentir dor, ele é feito para uhum, que o nosso corpo ele seja, ele nos sustente ao longo uhum, das várias fases da vida. Aí eu fico preocupada em ficar agachando bem muito para acabar com a cartilagem do meu joelho e com a minha lombar, e aí eu envelheço de maneira ruim, porque eu envelheço verdade. cheia de dores, cheia de desgastes, precisando colocar prótese, precisando fazer cirurgias reparadoras. Então, Uhum, o processo de autocuidado, ele começa no nosso processo de autoaceitação. E a autoaceitação não significa que você não possa fazer nada pelo seu corpo. Ah, o meu corpo é esse aqui, ele é desse jeito, ele não vai mudar. É olhar para o seu corpo com todo amor, respeito, cuidado e honra que você possa ter ele e dizer, vou fazer o melhor possível por você. E uhum, pronto. E aí vai se alimentar melhor, e aí vai ter uma prática de exercício que seja recomendada para você, que você goste. Eu não gosto de academia, mas a atividade funcional, por exemplo, eu amei. Fazia muito sentido para mim. Eu uhum, agora estou procurando um personal para trabalhar isso, porque eu não quero perder isso. uhum. Mas eu descobri, por exemplo, veja que loucura, eu descobri que eu adoro fazer prancha e abdominal. Alguém me Olha interne, só. né? Mas eu tenho imenso prazer em fazer isso. E eram coisas que eu demonizava, porque eu olhava e dizia, esse da galera marombeira, é do não sei o quê. Uhum, E não, é massa fazer. Durante muitos anos eu olhei para o yoga e falei assim, não, meu corpo não é capaz de fazer isso. E eu me vejo hoje fazendo movimentos que eu nunca imaginei que poderia fazer. uhum, Mas a gente pode se encontrar em várias outras atividades. A atividade física ela não precisa ser necessariamente academia. Você pode dançar, você pode sapatear, você pode fazer yoga, você pode fazer biodança, você pode jogar basquete, jogar vôlei. Tem tanta uhum. coisa. Pode caminhar, pode correr, pode fazer tai chi Nadar. chuan, pode fazer É, judô, pode nadar, pode uhum. fazer arte marcial, pode bater. Então, tem muitas coisas. É que a gente vai entendendo que o nosso corpo ele é ornamento, né? Então, o meu corpo é ornamento, ele é utilitário. Então, eu vou entendendo o meu corpo, ele precisa ter utilidade. Como é que seu corpo tem utilidade? Né? Ele tem utilidade quando ele é funcional para você, gente. Exatamente. Quando ele te leva a fazer as coisas que te fazem bem, quando ele te leva para os lugares, te faz caminhar, te faz se mover de maneira geral, que você não está internado num hospital por uma Uhum, questão de saúde. Isso é um corpo funcional e não um corpo utilitário. Eu utilizo uhum, o meu corpo para que ele tenha a aprovação de alguém ou que ele seja um ornamento para que alguém ame a minha aparência ou o meu corpo ou deseje estar com a minha aparência ou com o meu corpo. É muito o olhar do outro, né? Isso daí se chama patriarcado. isso, exatamente. É, toda vida que se entra nessa discussão, né, de você querer que seu corpo, principalmente para mulher, né, que seu corpo esteja dentro do padrão, né, para que você possa ser desejada, né? A gente vem essa coisa aí do patriarcado. Eu lembro de um dizer que é a beleza não põe mesa, né? Que pode ser bem simplório, mas a ideia é exatamente essa, tipo, você pode sim ser a mulher
no padrão, não vou nem dizer bonita, porque todas são, cada uma dentro do seu recorte, do seu jeito, enfim. Mas você pode sim estar dentro do padrão, e aí quando você não estiver mais, você não vai ter mais utilidade para aquela pessoa que você Sim. fez de tudo para estar dentro do padrão, para aquela pessoa te querer. Então, E o padrão é sempre algo muito questionável, né? Porque, uhum, assim, o padrão, ele está sempre mudando. isso. Então, É. hoje o padrão é ser uma mulher magra, da cintura fina, do abdômen travado, do cabelo liso, loiro, Uhum, as pernas malhadas. Aí você, beleza, faz de um tudo, faz todas as dietas, malhações, cirurgias, muda o corpo inteiro, muda todas as coisas. E aí o padrão mudou. Agora o padrão é você ser morena. E aí você vai tomar sol, vai para as uhum, câmaras, né? Aquelas isso. câmaras de alto bronzeamento ficar da cor do Trump. E aí É. você vai o tempo É. inteiro modificando, modificando, se modificando, se modificando, se modificando, para ficar o mais próximo de um padrão que muda o tempo inteiro, porque o padrão foi feito para mudar. O Isso. padrão, ele foi feito para nos fazer insatisfeitas com a nossa aparência, né? Porque aí a gente Uhum. fica tanto em busca daquilo ali, entendendo que é autocuidado, né? Porque eu preciso emagrecer, eu preciso malhar, preciso cuidar da minha pele, preciso hidratar o É. meu cabelo, preciso não sei o quê. E eu entendo que essas coisas são autocuidado, quando na verdade elas são punições, né? Em cima de você mesma, da Isso. sua aparência, de quem você é e da sua essência, para alcançar a aprovação de outro. E esse outro, gente, pode ser muita coisa, pode ser o teu par romântico, pode ser os teus familiares, pode ser os teus amigos, pode ser o mercado, pode ser uma série de Uhum. coisas. Por que é que a opinião do outro é tão mais importante que a sua? E Isso. quando a gente está falando, pegando esse viés do padrão, né, a gente está falando do padrão de maneira geral, Isso. e que é o padrão que te aprisiona. Se eu for pensar Uhum. aqui nos padrões de imagem, inclusive para pessoas trans, porque ainda tem isso, né? Sim. É, para uma pessoa que é trans, para uma mulher que é trans, o padrão é ela ser o mais próximo do cis possível. Então, Verdade. ela não pode ter pelo, ela não pode ter Uhum. voz grossa, ela não pode ter nenhum. Ela tem que ter a passabilidade para uma mulher Uhum. cis. Isso. Então, para ser mulher cis, ela precisa se comportar de determinada maneira, usar determinada vestimenta, gesticular de determinado jeito, falar de determinado jeito. Olha como o padrão vai te aprisionando, né? Vai te colocando Uhum. naquelas caixinhas, naqueles rótulos. Já pararam para pensar nisso, né? O Pois que é que o é. padrão nos Verdade. obriga a ser, até para que a gente possa ser considerada mulher? E o que é É. mulher? Uhum. Então, assim, para a gente dar aquela amarrada aí, né? Todo mundo que está ouvindo a gente, sim, se cuidem, mas cuidado com as armadilhas, né? Do excesso do autocuidado, ou de dizer que o autocuidado é só usar aquela máscara da moda, né? Ou aquele produto da moda, ou aquele shake, enfim, né? Como a Avon falou, né? Presta atenção, se o autocuidado que você está procurando não é alguma coisa só para entrar num padrão. Porque uma coisa que É eu muito vi é comum. todo mundo usando máscara. Todo mundo usando máscara, botando máscara da China, máscara não sei de onde. E, gente, a coisa mais fácil do mundo, você pegar um açúcar ali, passar no rosto, esfoliar, vai fazer o mesmo efeito. Então, claro, cada um tem suas escolhas. Porém, é isso que eu Uhum. quero dizer. É prestar muita atenção, porque hoje, com as redes sociais, a questão do autocuidado sendo altamente explorada, e estudada, né? Ela está sendo explorada pelo capitalismo e pelo patriarcado. Então, vocês prestem atenção. Tem uma coisa muito interessante que eu estava conversando com uma amiga nessa semana. Ela estava falando sobre o processo dela de emagrecer, de não sei o que, que ela tinha que perder 10 quilos. Eu sei, amiga, não tô te julgando, mas você precisa perder 10 quilos. Ah, não, eu preciso, mas eu também quero. Aí eu, beleza. Ela disse, ah, eu não aguento mais, eu malho, faço exercício, faço não sei o quê, aí como direito, aí como... E o que é que acontece? O ciclo, né? Como ela não Uhum. emagrece, ela entra nos ciclos de compulsão e punição. Aí come o que ela chamou de porcaria, o que eu já queria morrer. Comida nunca é porcaria. Se Uhum. você considera comida porcaria,
porcaria é comida de porco. Então, você é porco para comer porcaria? O que é que porco come? O que a gente considera lavagem, né? O que a gente chama de uma Resto, comida né? resto. Você come Uhum, resto? Você merece comer resto? Porque uhum, você está levando para dentro do seu corpo um alimento que você considera porcaria. Por que é que você está tratando o seu corpo como um depósito de porcaria, como uma lixeira? Esse é o nível de respeito que você tem pelo corpo, de considerá-lo uma lixeira digno de receber porcaria, lixo, é algo que a gente precisa refletir. E aí, quando essa amiga falou disso, deixar de perder peso, não sei o quê, ela falou assim, nossa, eu gosto de mim assim, eu gosto de ser gostosa, não gosto de ser muito magra. Aí eu disse, e por que você quer perder esses 10 quilos? Mas, eu estava conversando com as amigas e com a minha família, dizendo, nossa, você está tão descuidada, eu quero ver você feliz, mas eu quero ver você bem cuidada. E aí eu fiz a pergunta para ela, né, que eu repito para vocês. O que é ser bem cuidada? Olha o uhum. entendimento, né? O que é ser bem É, cuidada? Essa amiga, inteligentíssima, muito bem sucedida na profissão, escritora, fala 5 idiomas, tem um casamento super feliz, o marido é apaixonadíssimo por ela, cozinha bem pra caramba durante essa, essa pandemia, descobriu que é chefe de quarentena, cozinha super é. bem, uma filha maravilhosa, tem um senso de moda incrível, eu adoro a forma como ela se veste, o cabelo dela é lindo, ela faz maquiagens excelentes, faz terapia. O que é ser bem cuidada? É Hum, você perder 10 quilos? Se você estiver com um peso menor, que não quer dizer absolutamente nada, vai nada. significar para as pessoas que é bem cuidada, e aí você vai olhar para aquilo e vai dizer: realmente, agora que eu emagreci, eu estou bem cuidada? A gente já parou para pensar sobre cada uma dessas coisas? É muito importante que a gente pense sobre isso, porque o nosso conceito de autocuidado ele, na maioria das vezes, está muito equivocado. Ele está muito pautado pelo que é padrão. E o Hum, padrão, ele foi feito para não ser alcançado, para que a gente continue consumindo a ideia de que não é suficiente e que a gente precisa fazer um esforço danado para ser suficiente aos olhos do outro. A gente precisa ser suficiente para a gente. verdade. Nossa, E arrasou. cada um tem e Uhum. cada um tem um processo de autocuidado. Cada um tem a sua forma de autocuidado. Então, tome muito cuidado com essas armas. Tome muito cuidado com Toma o cuidado. autocuidado. Tome muito cuidado para não comprar a ideia do autocuidado da indústria, porque ela Isso, está vendendo coisas que fazem com que vocês queiram ser pessoas que vocês não são. Sejam, sejam atentas, estejam atentas à essência, que eu acho que isso é o que faz a diferença nesse processo de autotransformação. O autocuidado, ele faz parte do nosso processo de autoamor, de autoaceitação. São palavras que a gente vem usando muito e precisamos ter muito cuidado para não esvaziá-las, para que elas não hajam a favor do processo de consumo uhum. desenfreado e menos a nosso favor. Bom, gente, eu vou arrematar esse episódio com o depoimento da Jaci Braz. Ela faz um trabalho super bacana, ajudando mulheres a se encontrar como empreendedoras. E, assim como a Vanessa, é alguém que eu adoro ouvir falar sobre a vida. Ela tem um olhar sobre a vida que é super gostoso, aconchegante, sabe? É aconchegante ouvir ela falar. E ela me mandou um depoimento, uma fala assim muito linda e que eu acho que todo mundo merece ouvir. Oi, então, meu nome é Jace Braz, eu sou mãe de Aira, sou esposa de Messias, sou filha, sou mulher e no momento estou numa transição que agora está mais gostosa, já passou pela fase das escuridões, dos escuros, dos desertos mais necessários e essa transição, ela já vem acontecendo em mim há algum tempo, mas na quarentena ela, não é que ela desabrochou, ela gritou. E aí eu precisei passar por isso e ainda estou vivendo ela. E tem sido um momento de muitas descobertas e
está muito linkado, ao meu ver, também com esse se observar, se enxergar, estar consigo, estar na solitude. E quando Dé me colocou dessa questão do autocuidado, apesar de ter essa percepção durante o dia a dia e tudo mais, e inserido nesse contexto de uma rotina super puxada, de mãe, de CEO de uma empresa, de cabeça pensante, e também de executar eventos nos finais de semana, eu achava que eu tinha espaço para mim, mas não tinha. De fato, é um espaço muito curto diante de tantas coisas que o sistema nos demanda, né? Então, eu me sentia muito sugada, e o tempo que sobrava, eu fazia alguma coisa para mim, lavava bem um cabelo, passava mais tempo no chuveiro. Então, assim, o que é autocuidado para mim? Ao meu ver, o cuidado é o cuidar de si, é o ter um espaço, seja mental, seja espiritual, seja físico, é necessário. Somos seres e precisamos nos cuidar. Estamos habitando um corpo e esse corpo precisa de cuidados. Nossa mente precisa de cuidados, a nossa alma precisa de espaço para ser e existir. Senão a gente fica naquela rodinha do hamster, a gente passa a vida inteira e não desperta para inúmeras coisas. Me sinto, nesse momento que eu estou mais em casa, com a minha filha, etc., eu me sinto nessa vontade de me cuidar mais e sem culpa. Porque a gente se culpa, né, quando a gente não está. Porque para a gente que está inserido nesse contexto do sistema e tudo mais, quando a gente não produz, não está trabalhando, por assim dizer, a gente, de maneira geral, a gente se sente culpado. Poxa, eu poderia estar aproveitando esse tempo para fazer tal coisa, principalmente quem empreende, né, que é o meu caso. A gente está sempre pensando e elaborando coisas e querendo, tendo ideias. Eu sou assim, né? Então, o autocuidado, ele me veio nesse período de pandemia, no momento sem culpa, no momento leve. Eu tenho me conhecido mais como mulher, eu tenho me acessado mais o meu feminino, automassagem, tenho ficado mais sozinha, tenho lido mais, ou simplesmente ficado só, sem ler, sem nada, tenho meditado mais. Então, eu tenho cuidado, sim, do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Nosso corpo é resultado de tudo aquilo que a gente coloca para dentro, seja conhecimento, seja as pessoas que a gente convive, seja o alimento que a gente consome, tá? Então é isso, espero ter contribuído de alguma forma. Eu amo falar sobre esses assuntos, amo o universo, principalmente o universo feminino. E é isso, dê um beijo. Exatamente, exatamente. Bom, mais um daqueles podcasts que eu vou quebrar a cabeça no meio para conseguir editar. Esse vai ser igual ao outro que eu fiz com os meninos. Vai ter que ser 2 episódios, gente. Não tem pra onde correr, que eu não vou tirar nada dessa conversa maravilhosa que eu tive com a Vanessa. Não tem como. Desculpa aí, galera. Eu falo muito. Nossa, olha, Van, eu quero agradecer por você ter aceitado o meu convite, né, de vir conversar. Como eu disse no começo, melhores conselhos dessa Brasória e da internet. Menina Vanessa, né? Para quem não conhece o conteúdo da Vanessa, vai lá no @blogueirafail, Fail no final, né? Lá no Instagram, né? Fica ligado nos stories, porque, gente, é o show da vida. Adoro. E aí... Olha, eu tenho os melhores filtros para vocês roubarem, viu? Sim. Isso é uma coisa importante. Verdade. Nessa época agora de pandemia, Vanessa está criando conteúdo com outras pessoas, fazendo parcerias, fazendo lives. Tem o Boteco de sexta-feira, né? Boteco Astral. Boteco Astral. De 15 em 15 dias a gente faz uma live sobre astrologia, com a participação da Maria Laura, do Lira Astrologia. E, na verdade, é uma desculpa para a gente sentar numa mesa de bar virtual, eu falar mal dos signos, beber a pobre da Maria Laura e lá tentar defender. Venham beber comigo de 15 em 15 dias, às sextas-feiras. Tá vendo? Olha aí. Então fica a dica. Se você não tá afim de pensar muito a respeito de moda nesse momento onde essas roupas estão achando que você morreu porque elas não saem do armário, você tem toda uma gama de outros assuntos que a Vanessa fala no perfil dela.
Tá bom? Então, Van, de novo, muito obrigada, tá, por você ter vindo. Amei. Queria conversar muito mais, fazer assim, milhões de episódios. Inclusive, vamos pensar em outro tópico para trazer você de novo, tá bom? Eu estou super Para à você. disposição, eu agradeço demais o convite. É isso, quando o papo é bom, né? Quando as coisas são boas, a gente quer ficar conversando para sempre. Espero que vocês aproveitem aí esse conteúdo e até a próxima. Bom, pessoal, é isso. Como disse a Jace, né? A gente é o que a gente põe para dentro. Então, eu espero que vocês tenham tirado algo desse episódio, que vocês se cuidem e lembrem sempre de respirar fundo e não deixar nada negativo desse mundo doido que a gente está vivendo agora. Não deixar nada disso te derrubar, tá bom? Para quem ainda não segue lá no Instagram, me procura, @ficavartercafé. Também estou no Twitter, para vocês saberem quando sair episódio novo, tá? E para ver também o que eu ando postando por lá, tô fazendo umas coisas legais. Dá uma conferida. Um beijo para todo mundo, obrigado por terem ouvido mais um episódio. Fiquem bem e até a próxima. Um beijo.